Olá, tudo bem? O texto da nossa reflexão de hoje se encontra em Isaías no capítulo 40, no versículo 31, onde diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Houve no passado um homem chamado George Miller. George Miller foi um grande homem de Deus. Foi um homem que dependeu unicamente do Senhor. Foi um homem que experimentou caminhar com Cristo todos os dias em sua vida. George Miller é conhecido como o pai dos órfãos. Ele construiu vários orfanatos para receber crianças e educar essas crianças e alimentar essas crianças. Uma certa vez, em um desses orfanatos de George Miller, faltou alimento. Eles não tinham alimento para dar para aquelas crianças. Eles não tinham nada na cantina, eles não tinham mais dinheiro na conta do orfanato. E naquele momento eu imagino as pessoas que se encontravam naquele local, que trabalhavam naquele orfanato desesperada, sem saber o que eles iriam fazer. Mas George Miller, amigo, era um homem que confiava em Deus. George Miller era um homem que dependia de Deus. De acordo com a história, George Miller ele reuniu as crianças ao redor da mesa, sem nenhum alimento. E George Miller, naquele momento, ele fez uma oração. Ó Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor vai nos dar hoje. Quando George Miller termina de orar, passou-se alguns minutos, a história descreve que o padeiro da cidade aparece batendo na porta do orfanato. E quando eles abrem a porta, naquele momento o padeiro olhou para o irmão George Miller e falou para George Miller: Senhor Jorge, eu acordei às 2 horas da manhã para fazer esses pão, porque algo tocava em meu coração dizendo que vocês não teriam alimento para dar para essas crianças. Naquele momento, George Miller recebeu aqueles pães. Louvou a Deus porque George Miller entendeu que aquilo foi providência divina. Vale a pena me confiar no Senhor. Quando você confia no Senhor, Deus ele age ao teu favor. A história descreve que uma certa vez, George Miller estava orando no seu quarto, quando uma de suas empregadas naquele momento chegou desesperada batendo na porta. Senhor Jorge, a rainha da Inglaterra, ela veio falar com o Senhor e ela está muito apressada. Naquele momento respondeu George Miller: fala para a rainha que eu só vou conversar com ela quando eu terminar de orar, porque nesse momento eu estou tendo uma audiência com o Todo-Poderoso. George Miller, amigo, era um homem que colocava Deus em primeiro lugar. Ele não deixava nada e ninguém atrapalhar sua comunhão com Deus. George Miller era um homem que vivia com os pés na terra, mas com os olhos no céu. A história descreve que uma certa vez, George Miller estava viajando para Quebec, no Canadá, e ele precisava chegar no final de semana no Canadá. E ali, durante aquela viagem, George Miller estava num barco e esse dia era um dia de quarta-feira. A história descreve que sobreveio um grande nevoeiro na região que ele se encontrava, do qual atrapalhou a viagem. E naquele momento, George Miller chegou até o capitão e falou para o capitão: Capitão, eu preciso chegar final de semana no Canadá. Naquele momento, o capitão olhou para George Miller e repreendeu George Miller: é impossível, amigo. Com essa neblina é impossível nós chegarmos no final de semana no Canadá. Naquele momento, George Miller respondeu, apontando o dedo para a neblina, e George Miller respondeu: os meus olhos não estão na densidade dessa neblina, mas sim no Deus vivo que toma de conta da minha vida. George Miller, naquele momento, ele convidou o capitão do navio para orar. Eles foram para o fundo do navio, para o porão do navio. Naquele momento se ajoelharam. E naquele momento George Miller ele fez uma pequena oração dele, dizia assim: Senhor, se for a tua vontade, que essa neblina possa passar daqui 5 minutos, porque eu creio que é a tua vontade que eu vá para o Canadá, que eu chego no Canadá no final de semana. Quando George Miller termina de orar, o capitão ele tenta naquele momento ali fazer uma pequena oração e George Miller trisca no capitão e fala para o capitão: Capitão, não precisa orar, porque eu sei que você não acredita que Deus vai resolver alguma coisa. Porque eu creio, capitão. Eu creio que Deus já resolveu e eu creio que a neblina já passou. Eu conheço, capitão, meu Senhor, há 57 anos. E todos os dias eu tenho uma audiência com o meu Todo-Poderoso. Quando George Miller naquele momento levantou com o capitão, a neblina havia passado. Amigo, vale a pena ser fiel a Cristo. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena viver uma vida de oração. Se nesse momento você estiver desanimado, amigo, se ajoelhe diante do Senhor. Ore ao Senhor, porque Deus ele vai agir ao teu favor. E que você possa viver uma vida de oração. E que essa história possa motivar você a viver uma vida de oração todos os dias em sua vida. Que Deus te abençoe.